Vai começar o programa Eu e Elas, oferecimento Sicoob. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? O Sicoob tem tudo para ser seu. Está no ar mais um programa Eu e Elas, comigo, Isa Mendonça. E o programa deste sábado está muito especial. Você vai ver tudo o que rolou no Brunch para as Mães Atípicas e Apoiadores do Autismo. Claro, você vai conhecer também o CETEA do Hospital Evangélico, um espaço que transforma vidas com muito amor e acolhimento. Tem o nosso quadro Saúde e Bem-Estar e o quadro Cinquentei Agora, um especial falando sobre sono e os impactos na vida da mulher na menopausa. Diretora, roda a vinheta porque o programa vai começar. E a gente abre o programa te convidando para participar do nosso brunch para as mães atípicas e apoiadores da causa autista. O Eu e Elas traz para você um encontro que toca o coração. Em sua 6ª edição, o brunch para mães atípicas e apoiadores da causa autista reuniu mulheres fortes, resilientes e cheias de amor. O evento, que há 3 anos faz parte do calendário afetivo da nossa cidade, é idealizado pela advogada Leide Pires, do Instituto Leide Pires, em parceria com o nosso programa Eu e Elas, que apoia e defende essa causa com muito orgulho. A programação trouxe momentos de inspiração e sensibilidade. Uma palestra emocionante com a terapeuta Lídia Santos, que falou sobre saúde mental. Também tivemos o depoimento pessoal da terapeuta Vanessa Surdini, que tem um filho com espectro autista. Uma vivência linda de arte-terapia com pinturas em taças, conduzida pela artesã Nailde Gatti, despertando criatividade, conexão e muito afeto. Também estiveram presentes mulheres que fazem a diferença na luta pelos direitos e no acolhimento das famílias atípicas. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, com potências de mulheres, mães atípicas e não atípicas. Dizer que o que me move na mais foi meu filho hoje com 22 anos, eu tenho 3 filhos, o meu mais velho. É uma missão de vida. Meu filho, eu consegui dar muita intervenção, o tratamento, mas muitas famílias não conseguem. E tivessem 1% de oportunidades. Então, acho que é o que me mantém na mais até hoje atendendo aí a mais de 1.500 famílias de forma mensal. Estamos fazendo mais de 8.000 atendimentos por mês. O autismo, eu falo que hoje nós temos espaço como esse. Isso que nós precisamos, é de visibilidade. Porque para muitos o autismo virou moda. Não. O autismo sempre existiu. O que não existia era espaço de escuta, era espaço de fala, era espaço para ver e existir com dignidade. Um encontro cheio de troca, acolhimento e esperança, que reforça a importância da informação, do apoio e da união em torno da causa autista. Porque juntas somos mais fortes e cada gesto de empatia transforma vidas. Gente, aqui está a idealizadora desse evento tão bacana, tão bonito, que há 3 anos reúne mães atípicas e apoiadores da causa autista. Leide, queria que você falasse para quem está em casa sobre o projeto, Você que já escreveu até um livro sobre o autismo, a importância da conscientização, a importância da gente estar levando informação para as pessoas. Gente, esse projeto nasceu da vontade de unir mães, porque quando a gente descobre o diagnóstico de um filho, a gente fica muito sozinha, a gente não tem como dividir. E eu pensei, por que ficar sozinha se eu posso unir outras mães para juntas conseguirmos fazer algo diferente e mostrar para a população, conscientizar da importância de saber o que é o espectro. E com isso nós juntamos outras mães que têm filhos com outras síndromes também, não só o autismo, e assim nasceu esse projeto lindo. É assim, ouvindo histórias de luta, de amor e de superação,
que aconteceu mais uma edição desse brunch tão especial. A fala de cada mulher ali presente reforçou algo essencial: ninguém está só. Cada mãe, cada família, cada criança tem direito a acolhimento, informação e respeito. Esse evento comprova há 3 anos que, quando unimos forças, nós criamos redes que transformam realidades. E o Eu e Elas tem orgulho de ser parceiro dessa causa, dando visibilidade e fortalecendo iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas. Que esse encontro siga crescendo, inspirando e lembrando a todos do poder que existe no cuidado, na escuta e na empatia. Muito bacana, foi uma tarde especial, onde as mães puderam, além de ouvir as palestras, também participar com arte terapia, um movimento que conquista cada vez mais adeptos. E agora a gente vai para o nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Ingrid Castro, é com você. É isso aí, o nosso quadro Saúde e Bem-Estar já está no ar e o bate-papo de hoje com a doutora Andressa Irle. E nós vamos falar um assunto que as pessoas não sabem, mas é de extrema importância. A gente vai falar sobre implante, sobre perda de um dente. Doutora, quando a pessoa tem essa perda de um dente, ela pode, assim, a seu bel prazer, resolver agora vou fazer o implante ou tem um protocolo em relação a isso, né? Tempos, prazos, esclarece tudo. Então, na verdade, as pessoas às vezes perdem um dente e esperam muito para fazer um implante. Isso é muito prejudicial para a saúde de qualquer paciente. Por quê? Vamos lá. Primeiro caso, o ideal é que quando a gente vai perder um dente, se for o caso de o dentista for remover esse dente, é que a gente já extrai esse dente e já coloca o implante no local. Por quê? Eu costumo brincar que o osso ele só existe para manter o dente no local. Né? Se eu não tenho o dente no local, já viu quando as senhorinhas não têm os dentes, né? Os senhorzinhos não têm a boca murcha, fica aquela boquinha murchinha. Por quê? Porque se não existe dente, a gente perde a sustentação óssea. Então, se a gente perde essa sustentação óssea, que é na mandíbula e na maxila, a boca fica murcha. Então, o que acontece? Quando a gente remove um dente, o ideal é que a gente já faça o implante para aproveitar aquele osso que existe no local. E não precisa, então, fazer um enxerto ósseo ou ter outras processo demandas. mais lento e mais doloroso, assim, né? Exatamente. Não pela dor em si, mas um processo de mais recuperação, longo, né? Digamos assim, o que acontece? Muitas pessoas às vezes esperam muito para colocar o implante e aí acontece 2 coisas. Uma, os dentes dos lados se movimentam, eles querem ocupar aquela região que era do dente anterior, então eles vão se movimentando, eles vão mexendo ali para cima daquele espaço vazio. Os dentes de cima ou de baixo, eles vão tentando se encontrar, então eles vão se movimentando também. E além disso, o osso que vai se perdendo. Então, em alguns casos, a gente tem que fazer enxertos ósseos antes mesmo de fazer o implante. Gente, então assim, é muito mais complexo, né? Porque você poderia fazer um procedimento teoricamente mais simples e ele se torna um processo, além de mais lento, né? Muito mais complexo, porque você vai ter mais caro para o paciente, né? Também, né? Quando a gente faz antes, a gente tem um valor. Se faz depois, você tem que colocar um enxerto, às vezes o valor para o paciente, que o paciente às vezes vai muito pelo valor também, né? É isso aí. Como é que fica? Eu falei, olha, quando você coloca o enxerto, é um valor a mais e uma dor de cabeça mais um procedimento, e um tempo né? a mais. Então assim, primeiro você vai ter que fazer o enxerto, vai esperar a recuperação para depois começar. Então assim, além de você ter o seu resultado final postergado, né? Porque você precisa de passar por todo esse processo, você tem um desembolso maior, né? Então, assim, não que não possa, né, doutora? Mas não possa. Em qualquer momento a gente pode colocar um implante, pode devolver aí a esse dente na boca, que é o ideal, né? Para devolver a função mastigatória, a função da fala, a função da estrutura dos ossos, a função de tudo que você precisa, principalmente da estética também, né? Além de mastigação estética. Então, assim, em qualquer momento da vida a gente está podendo fazer implante. Hoje em dia existem implantes tão curtos que em alguns casos a gente nem precisa de osso. Tem pessoas que estão desenganadas porque não tem uma estrutura óssea. A gente consegue utilizar implantes hoje em dia, está muito moderno. Implantes muito micros, então a gente consegue trabalhar. Mas o ideal mesmo é que vou perder um dente? Vai. Já planeja o implante praticamente na mesma cirurgia ou logo após, para que a gente tenha um pós-operatório ainda melhor. Então, gente, a dica é essa. Se você vai ter uma perda,
ou se você já teve a perda, procure um profissional de saúde, procure aqui a nossa doutora Andressa, né? Por favor, que ela realmente vai estar sempre passando essas informações muito sérias, muito relevantes, buscando sempre otimizar o seu tempo de recuperação, a sua qualidade de vida e o seu sorriso, que é a marca registrada da doutora Andressa. Muito obrigada, doutora, por essas informações. E fiquem conosco que tem muito mais programa pela frente. Isa, é com você. Obrigada, Ingrid, pela sua participação. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Você não sai daí não, porque depois do comercial tem mais Eu e Elas para você. Estamos de volta e agora no nosso quadro Cinquentei nós vamos conversar com a doutora Lorena Galais. Ela vai falar como o sono afeta a mulher na menopausa. Não é normal ter um sono ruim. Muitas mulheres acabam acreditando que acordar várias vezes à noite, dormir pouco ou viver cansada faz parte da rotina ou da idade. Mas isso não é verdade. O sono é um dos pilares da saúde, tão importante quanto se alimentar bem ou praticar atividade física. Quando ele falha, o corpo dá sinais claros de que algo não vai bem. Os hormônios se desequilibram, o humor oscila, a memória falha e o metabolismo desacelera. Dormir mal não é algo para se acostumar, é um alerta. O organismo está pedindo atenção, cuidado e muitas vezes acompanhamento especializado. O corpo da mulher depois dos 50 anos, o que acontece? Os hormônios começam a cair. Então os hormônios caem e um dos hormônios que são responsáveis pela qualidade do sono é a progesterona. A progesterona começa a cair e a mulher começa então a ter aquele sono irregular, demora para pegar no sono, dorme, acorda de madrugada. Tudo isso é lá dentro do cérebro, agindo pela deficiência dos hormônios. Em média, tem algumas coisas não hormonais para fazer, que são rotinas diferentes, calmantes naturais, outras vezes medicações que talvez a pessoa precisa, ou reposição hormonal. Às vezes a própria reposição só de progesterona já consegue regular o sono. A melatonina também é um hormônio que nós produzimos durante a vida inteira. Só que após os 50, independente da menopausa, ela também começa a diminuir. Então o nosso sono também começa a ficar ruim. Às vezes pode ser uma deficiência de melatonina, por exemplo, e repõe melatonina e o sono volta ao normal, sem precisar ficar dependendo de medicação controlada. A má qualidade do sono vai muito além do cansaço no dia seguinte. Ela provoca uma série de alterações silenciosas no organismo que afetam a saúde física e emocional e até a aparência da mulher. Quando o corpo não descansa, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, desregula o metabolismo, facilita o ganho de peso e reduz a produção de hormônios essenciais para o equilíbrio do humor. A mente também sofre. Dormir bem não é luxo, é prevenção, energia e qualidade de vida. Sono ruim, o que acontece? Produtividade cai no dia seguinte, aumento de peso, distúrbio de metabolismo, então a glicose sobe, a glicemia sobe, aumentando a chance de diabetes ou pré-diabetes, aumenta a pressão arterial, hipertensão, aumenta distúrbios do sono, como a apneia do sono, e isso aí começa a gerar reações em cadeias que só vão fazer o metabolismo cair. Resumo da ópera, a gente se estraga se não dormir, porque o sono é uma parte importantíssima do dia. É durante o sono que a reparação de todas as coisas que acontecem, os metabolismos do corpo são feitas. Se a gente não tem esse sono reparador, o dia seguinte é um acúmulo de cansaço e de fadiga. Quando a mulher decide olhar para si e ajustar a própria rotina, o sono responde. Pequenas mudanças como jantar mais cedo, cuidar da saúde intestinal, fazer exercícios, desacelerar no fim do dia e criar um ritual de descanso ajudam o cérebro a entender que é hora de dormir. Temos fases da vida, nós temos a fase da infância, nós temos a pré-adolescência, temos a adolescência, a idade madura e o climatério
ou mesmo a menopausa, são outras fases diferentes que nós temos que adaptar o nosso corpo e a nossa rotina. Então, não temos mais 20 e 30 anos, então não dá para fazer a mesma coisa que se fazia aos 20 e 30 anos, não dá para perder tantas noites e dá para a gente, nas mudanças de vida, fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida até o fim. Privação do sono ou sono ruim de má qualidade, ela faz com que você se sinta cansado no dia seguinte, mentalmente cansado, então todos os seus neurotransmissores caem. A serotonina, a norepinefrina, a noradrenalina, tudo começa a cair, você tem respostas ruins dos estímulos externos. Então, o seu emocional tá ruim, o libido tá ruim, o relacionamento no trabalho tá ruim, o relacionamento na família tá ruim. E a produtividade automaticamente cai. Então, o sono é importantíssimo. Cuidar do sono é cuidar da vida. Para a mulher de 50 anos que trabalha, lidera, cuida de casa, de família e de tantos outros papéis, dormir bem é o primeiro passo para continuar vivendo com vitalidade e equilíbrio. Com informação, acompanhamento e mudanças diárias, é possível recuperar noites tranquilas e começar cada amanhecer com mais presença, serenidade e bem-estar. E agora você vai conhecer o CETEA, um centro de acolhimento e tratamento para as pessoas que têm o autismo. Acompanhe comigo a matéria. Em meio a tantas demandas que envolvem o diagnóstico e o acompanhamento do transtorno do espectro autista, encontrar um espaço que una cuidado, acolhimento e terapia especializada faz toda a diferença. É exatamente isso que o CETEA do Hospital Evangélico entrega para centenas de famílias capixabas. Mais do que um centro de atendimento, o CETEA é um ambiente preparado para desenvolver potencialidades, fortalecer vínculos e promover a inclusão com responsabilidade e afeto. No CETEA, cada criança é recebida com respeito, escuta ativa e atenção individualizada. A equipe multiprofissional completa entende que o acolhimento é o primeiro passo para qualquer evolução terapêutica. O CETEA ele é um centro especializado em transtorno do espectro autista. Temos aproximadamente aí 1 ano e 6 meses que nós estamos funcionando com o objetivo de promover qualidade de vida e autonomia aos pacientes autistas. Hoje nós possuímos uma equipe multiprofissional completa aqui no CETEA, como psicólogos, físios, fono, musicoterapeuta, arteterapeuta, terapeuta ocupacional, psicopedagogo e assistente social também, porque a gente acredita que as questões sociais, as vulnerabilidades sociais são extremamente importantes no cuidado e no tratamento das nossas crianças. O CETEA oferece atendimentos integrados que incluem fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e outras abordagens complementares. O foco é trabalhar comunicação, interação, habilidades sociais, motricidade e autonomia, sempre respeitando o tempo de cada criança. Sempre fala, não tem como a gente desenvolver uma criança se a gente não capacitar também a sua família. Nós somos aqui uma porcentagem do tratamento, os pais, a família é uma outra porcentagem. Então, uma ideia é a gente unir tudo isso para que a criança tenha autonomia, qualidade de vida e desenvolver as suas habilidades ali mesmo. Mais do que atender, o CETEA prepara crianças e famílias para o cotidiano. A inclusão é trabalhada como um valor que ultrapassa as paredes do centro. O objetivo é que cada criança desenvolva habilidades para participar da escola, da comunidade e da vida em sociedade com mais segurança e apoio. Conhecimento sobre o autismo e o tratamento que as famílias têm. A falta desse conhecimento mesmo sobre o próprio diagnóstico, sobre o autismo. Às vezes a mãe chega aqui angustiada, sem entender mesmo o que é o autismo, e aí que é o nosso diferencial. Nós temos aqui projetos de psicoeducação para esses pais, para esses cuidadores principais, que não entendem o que é o autismo, e nós oferecemos isso de forma de grupo, para essas mães de psicoeducação. Possuímos também grupos de acolhimento, onde todas as mães ali, os pais, os cuidadores principais,
principais ali com um acompanhamento de uma psicóloga, segue toda uma orientação mesmo deles expressarem o que eles estão sentindo, as angústias, os medos e o pós-diagnóstico mesmo, né, que traz essa incerteza. E agora, o que eu faço? E o nosso objetivo é acolher essa família também. A arte-terapia, uma das terapias oferecidas no CETEA, me chamou a atenção. Afinal, ela é mais do que uma atividade criativa. É uma ferramenta poderosa capaz de acessar emoções, aliviar tensões e promover o bem-estar de forma leve e espontânea. Né, por si só, já vem desde muito tempo com as crianças. Então, isso aqui é o momento que ela tem de concentração, de foco, estimular o tempo de espera dela, a criatividade. É algo que inova. Você vê que a proporção que ela vai pintando, ela vai atraindo, né, toda a sua imaginação, o inconsciente e trazendo esse momento dela com o papel, com a tinta, trazendo essa transformação. A gente percebe desde o início até o final do atendimento. Os relatos de mães, pais e cuidadores mostram o impacto real do CETEA. Muitas chegam cansadas, cheias de dúvidas, sem saber por onde começar. Mas ali, elas encontram uma equipe que acolhe, direciona e acompanha. Esta foi a experiência da Karina Baiense, que vem de Cachoeiro do Itapemirim e já na primeira sessão de terapia de seu filho percebeu grandes avanços. Falar do CETEA para mim é muito fácil, porque aqui é a segunda família minha e do meu filho. Que eles chegaram aqui, acolheram ele e o primeiro dia de terapia dele, ele já andou de bicicleta e comeu feijoada, coisa que ele não comia nada líquido. O CETEA conta com profissionais treinados, protocolos atualizados e uma estrutura pensada para o desenvolvimento integral das crianças. O trabalho é pautado por evidências científicas, ética e amor. Tudo isso dentro do Hospital Evangélico, uma instituição referência no Estado e que reforça seu compromisso com a inclusão e o atendimento humanizado. As mães elas já chegam em sofrimento. Então, esse acolhimento inicial é a ponte para a gente entender as demandas que essa mãe tem e a expectativa dela sobre a terapia. Porque, normalmente, a terapia é voltada pelo que a criança precisa. Nem sempre a gente vai atender todas as expectativas dos pais, principalmente de crianças com TEA, porque elas têm limitações, elas vão chegar numa qualidade de vida, mas não vai ser em uma semana, não vai ser em uma sessão. É um tempo. A descoberta de um diagnóstico nunca é simples para os pais. É um momento que mistura medo, dúvidas e a sensação de que o chão se move embaixo dos pés. De repente, surgem perguntas, incertezas e a preocupação com o futuro. O coração aperta e a família precisa de apoio e tempo para compreender, aceitar e, principalmente, encontrar o caminho certo para oferecer suporte e acolhimento. Bom mesmo é a orientação que eles passam para a gente, né? No caso, a Jane, ela é psicóloga do Davi, o Pedro é a Maria. Então, não é só a orientação deles que eles orientam, né? Eles, mas a gente também. Eu converso muito com ela, como lidar com ele, porque ele tem um autismo, não só o autismo, o mais velho tem, mas tem o TOD. A ansiedade dele é muito grande e o TDAH. E o mais novinho, ele é autista e o TDAH também. Então, assim, a gente que é mãe atípica, é muito difícil saber lidar com as emoções, né? Então, aí ela sempre orienta, né? Me orienta a passar para mim e meu esposo como a gente lidar com eles, né? O Hospital Evangélico também oferece suporte fundamental para as famílias que vêm do interior em busca de tratamento no CETEA, a Casa de Acolhimento. Um espaço preparado com cuidado para receber pais e crianças que precisam permanecer dentro do hospital durante as terapias. Ali as famílias encontram abrigo seguro, alimentação, conforto e principalmente tranquilidade para enfrentar um momento tão delicado. A Casa de Acolhimento reduz distâncias, alivia custos e diminui o desgaste emocional de quem já vive uma rotina intensa de cuidados, consultas e intervenções.
Hoje, a casa de acolhimento ela é essencial para os pacientes do CTEA que vêm do interior, né? Muitos pacientes vêm com transporte do município do interior, saem de madrugada, chegam aqui muito cedo para terapias que são à tarde, por exemplo, 14 horas, 15 horas, né? E antes desse apoio da casa de acolhimento, eles permaneciam na recepção durante longos tempos, né? Ficavam agitados, cansados, né? Então a gente acolhe esses pacientes, eles chegam cedo junto com as famílias, ficam aqui na casa de acolhimento, aqui eles têm descanso, cama, oportunidade de tomar banho, alimentação adequada, né? Então eles passam todo esse momento de manhã aqui na casa de acolhimento e aí vão tranquilos ali para terapia, né? Então eles se desenvolvem mais. Então é muito importante esse momento aqui para as terapias, que as terapias ocorram de forma mais adequada possível. O CTEA é mais do que um serviço de saúde. É um espaço onde a inclusão acontece todos os dias, onde as famílias encontram conforto e onde crianças descobrem suas capacidades. Um centro que honra o compromisso com o cuidado, com a dignidade e com o futuro de cada criança atendida. Muito bacana esse espaço, parabéns ao Hospital Evangélico e parabéns também a todos os profissionais que trabalham com essas crianças, com essas famílias, viu? E olha, gente, eu quero fazer um convite para você que está me assistindo. No dia 11 de dezembro, às 15 horas, no Café Hall da Fê Comércio, nós vamos realizar o segundo encontro Eu e Elas. E este encontro tem um objetivo muito bacana. Ele vai ser em prol do CTEA, ou seja, as crianças autistas que fazem o tratamento no Hospital Evangélico, lá no CTEA. Nós vamos levar este brinquedo, que pode ser tanto para menina quanto para menino, para que eles possam ter um Natal mais solidário, com mais amor. Então, se você está assistindo o programa e sentiu no seu coração de participar também, você pode ir na Fê Comércio, na agência do Café Hall Cicobi, de lá, e deixar a sua doação, deixar o seu brinquedo, porque vai ser uma tarde muito especial. Eu conto aí com a sua participação, viu? Olha, o programa vai ficar por aqui. Quero agradecer a sua audiência, dizer que o programa Eu e Elas é feito para você com muito carinho. Toda semana a gente se prepara com matérias especiais. Então, muito obrigada pela sua participação, pela sua sugestão de pauta. Sábado que vem a gente está de volta aqui na TV Tribuna Band, no mesmo horário. E eu tô contando com você. Um beijo, bom final de semana, fique com Deus. Você assistiu o programa Eu e Elas. Oferecimento Cicobi. Quer saber por que o Cicobi é mais que uma escolha financeira? O Cicobi tem tudo para ser seu.